Alô, alô, minha gente, o movimento está imperdível. Fala pra galera aí, o que vai ter nesse movimento aí dessa semana? Então, Gustavo, além de excelentes músicos aí para descontrair, né, gente, vai ter uma entrevista bacana demais com o Dr. Ray, né? Esse excelente pessoa, profissional e artista aqui da nossa cidade de Nova Lima. Que também desempenha um precioso trabalho na área da psicologia, né? Ele que é servidor público, né? Por vastos anos, passou aí por vários órgãos da saúde, né, galera? E isso aí, cara, tá tudo muito bom, tá tudo maravilhoso, né? Você não pode perder e bora movimentar. Sem o amor, dinheiro não tem sentido. Como assim? Sorrindo pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero de todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, só se quer amar. São ansiosos, mas com a bateria. Somos o movimento ML. Senhor, pra acabar. A semana inteira fiquei esperando te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero. Grita o mundo inteiro, não quero dinheiro, só se quer amar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Como é lindo, de maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, viver o mundo inteiro, não quero dinheiro. Essa música é querida, acaba, não se quer amar. Oh, só se quer amar. E sim.
tá escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar uma luz do túnel, desesperado, é um cais de pouco pra quem precisa chegar. Eu dou uma lanterna, os afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. São tantas marcas que fazem parte do que sou agora. Mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna, os afogados, eu te esperando, vê se não vai demorar. Olá, olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso movimento NL, que é um cara da melhor qualidade, né, Maxwell? Com certeza, Gustavo. Ótima pessoa, né? Fera. Bom, melhor do que eu falar quem é esse cara, eu vou pedir que ele se apresente. Aí, pessoal, meu nome é Ramon Mascarenhas, mais conhecido como Dr. Ray, devido à minha atividade como músico de blues, né? E é um prazer estar aqui para fazer essa entrevista com o Gustavo e o Maxwell e para trazer informações e um pouquinho de curiosidades para vocês. Bom, gente, essa entrevista poderia ser umas 10, ou talvez umas 20, porque o rapaz aqui tem multifacetas, né? Mas vamos começar aqui falando um pouquinho do ser humano, né, da pessoa, do homem, né, Ramon. Ramon, vamos lá. Nome você já falou, né? Se você importar de falar a sua idade, sua naturalidade. Bom, é casado, solteiro, profissão, fique à vontade. Então, eu tenho 57 anos, recém-completados, né? Eu sou de Belo Horizonte, sou casado, tenho uma filha de 14 anos, sou egresso de Belo Horizonte, né? E estou morando em Nova Lima há mais ou menos 9 anos. A minha profissão acadêmica é de psicólogo. Eu sou psicólogo formado há 30 anos, né, e em breve eu faço 30 anos como servidor da Prefeitura de Nova Lima como psicólogo também. Então, meu caro, você é psicólogo, né? É uma profissão que desperta muito a nossa curiosidade, né? Talvez seja uma das profissões que despertam, que deve ter as maiores dúvidas possíveis, né? Por ser algo que trabalha com a mente. Bom, dá para explicar resumidamente o que um psicólogo faz, assim, né? Qual que é o trabalho, resumidamente, de um psicólogo? Então, a psicologia é uma ciência, né? É uma ciência nova. É uma ciência que nasceu aí no finalzinho do século XIX para o século XX, se consolidou em cima dos pilares científicos de experimentação, né, de repetição de resultados, de um trato metódico, né, da sua construção, né, e evoluiu muito
desde o seu início, né? A psicologia original está ligada àqueles experimentos com estímulo-resposta, né? E as pessoas já viram provavelmente aqueles vídeos que tem os ratinhos nas caixas de Skinner, aquelas caixas se chamam caixas de Skinner porque foi um psicólogo norte-americano que as idealizou, né, para poder isolar o fenômeno psicológico, né? Então a psicologia norte-americana ela estuda o comportamento. Então é um pouco diferente da psicanálise, bastante diferente, né? Da psicanálise, da psicologia existencial, humanista, da Gestalt, porque ela estuda o comportamento humano, em cima das observações, das experiências, ou seja, daquilo que consegue observar do comportamento animal, transpõe isso para o ser humano, né? Parece uma coisa assim meio, como eu diria assim, meio rude, né? Mas não é. No sentido que a psicologia científica ela busca trazer a essência do comportamento humano entendida como coisas que são reforçadas e coisas que são, como eu diria, que tem um reforço negativo, né? Essa é a base da psicologia científica. Mas, ao longo do tempo, o pensamento filosófico, né, e outras linhas de ação, de tratamento do ser humano foram influenciando a psicologia e outros construtos teóricos foram formando o campo das psicologias. Então, a gente pode dizer que não existe uma psicologia só, né? Existem várias teorias que compõem o campo da psicologia, algumas não comungam com outras, né? E da mesma forma, existem vários campos para a atuação do psicólogo, né? Então tem o campo clínico, que é aquele da psicoterapia, que a pessoa que está com um problema, que está com uma questão a resolver, procura o psicólogo no consultório. Isso tem no serviço público, no posto de saúde, pode ser individualmente, pode ser em grupo, e por meio do que a pessoa fala, o psicólogo vai retornando para ela algumas coisas que ela pode não estar percebendo, que são importantes para ela refletir sobre aquele problema que ela está procurando resolver, né? Problemas emocionais, problemas profissionais, familiares, etc., né? Tem o psicólogo que pode atuar na educação também, buscando técnicas e métodos que possam facilitar a educação, né? O aprendizado. Tem o psicólogo nas empresas, que ele pode trabalhar tanto selecionando os candidatos para trabalharem naquela empresa, como também acompanhar os trabalhadores, né? Buscar técnicas que auxiliem o trabalhador se adaptar melhor aos grupos dentro do trabalho, ao trabalho em si, né? Tem psicólogo da área jurídica, que é aquele que vai ouvir a família, vai ouvir as pessoas que estão envolvidas no processo, vai ouvir as crianças que estão envolvidas no processo, né? Para poder trazer elementos para que o processo julgue da melhor maneira possível, respeitando as particularidades das pessoas, né? Então tem vários campos de atuação do psicólogo, tem esporte também, o psicólogo do esporte trabalha com a motivação do grupo, com a motivação do atleta individualmente, né? Busca resolver algumas questões que podem estar atrapalhando no desempenho da equipe, do atleta. Então tem muitas aplicações em que o psicólogo pode trabalhar para trazer benefícios para as pessoas que estão sob o seu trabalho. Muito bom. Muita gente, sabe, acho que talvez possa também incluir, né? A gente tem a impressão que o psicólogo seja até um mágico, né? Que tem o poder de entrar na nossa mente, que vai hipnotizar. E a gente também às vezes costuma imaginar que um psicólogo deve ser um cara que tem, né,
né? O seu caso corresponde, tá? Um cara de boas relações, um cara de, né, nesse não sei tanto, né, de que consegue convencer as pessoas de fazer algo, né, que ele queira. Então, né, 2 perguntas em uma só, mas que acho que as duas conversam entre si. O psicólogo é mágico, o psicólogo ter essa facilidade de convencimento, como é que é isso aí? As pessoas, né, pedem conselho, psicólogo, não, o que eu faço, tal, meu cachorro tá assim, a minha avó, e aí, como é que é isso tudo aí? Bom, tem uma magia, né, do psiquismo, mas o psicólogo não é mágico, não. A magia que eu estou dizendo é que quando as pessoas elas falam, às vezes elas não têm dimensão do que elas levantam sobre si mesmos, né? Então, o que o psicólogo faz? O psicólogo simplesmente recolhe da pessoa aquilo que ela está dizendo, a opinião dela, as impressões que ela tem, a história que ela tem a contar, as coisas que ela tem a dizer sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela admite, o que ela não admite, o que ela está disposta e o que ela não está disposta, e organizar isso de uma forma que ela entenda o retorno, porque às vezes o foco no problema faz com que a pessoa ela não utilize um recurso que ela mesma tem. Então essa aí é a mágica, né? Mas não é uma mágica assim, fazer uma coisa aparecer do nada, não. O psicólogo não faz nada aparecer do nada. Ele traz para a conversa, traz para o jogo que está sendo julgado ali, né, vamos dizer assim, elementos que a própria pessoa não sabia que ela tinha. Então, nesse sentido, aí a pessoa pode descobrir essa mágica. Por exemplo, né, existem crenças que a pessoa traz ao longo da vida, então, que ela vai passando pelas situações da vida, vai envelhecendo e tal, e ela acaba esquecendo de coisas, de como que ela pensava anteriormente, de como que as situações foram construídas, né, de como que as relações foram construídas. Então ela acaba olhando para a vida como se fosse um retrato atual. Ela tem que ver como um filme que ela tem que ver do início para cá, tem que ver daqui para trás, de trás para frente, né, tem que parar uma cena e olhar direitinho, né? Tem que pensar, será que foi isso mesmo que aconteceu ou será que isso aí eu acabei construindo essa história para mim desse jeito, né? Então essa é a mágica da psicologia, né? Não é uma mágica do abracadabra de trazer uma coisa incompreensível para o processo que a pessoa está vivendo, né? Mas é de mostrar para ela que tem aqueles elementos ali que ela não estava considerando, né? E que ela pode considerar ou não, né? Daí a questão do convencimento. Um psicólogo, ele não, vamos dizer assim, ele não trabalha com essa vontade de convencer as pessoas, não. Ele trabalha com a vontade que a pessoa ache um caminho dela e se convença que esse caminho ela vai tentar, ela vai experimentar, ela vai ser cuidadosa de fazer isso, né? Então, às vezes as pessoas têm um certo medo de chegar e de se abrir para um profissional, porque não sabe o que ele vai fazer com aquilo, né? Mas nós estamos, todos nós, os psicólogos, nós trabalhamos sob uma ética que nos proíbe de fazer alguma coisa que não foi autorizada pelo paciente, ou pelo analisando, ou pela pessoa que está ali em tratamento, né? Isso sempre no campo clínico, né? Os limites são a vontade e a autorização da pessoa, né? E às vezes acontece que a pessoa se apega muito ao problema como parte dela, e às vezes aí tem que entrar uma ação, não é de um convencimento, mas vamos dizer assim, de colocar aquela situação que a pessoa traz em favor dela, de uma maneira que ela se convença a usar aquilo em favor dela, né? Nos outros campos tem também essa situação de trazer elementos que as pessoas às vezes não sabem que elas têm, potencialidades que elas não sabem que têm, né? De desmistificar às vezes medos que as pessoas têm
com relação a algumas coisas, na escola, no trabalho, na vida esportiva, por exemplo, né? E é importante que a pessoa sempre autorize, mas autorize não é só falar, não, beleza, pode fazer, não é assim. É uma autorização de coração, é uma autorização que faça com que o profissional que está escutando, a pessoa que está trabalhando com ela, possa ter elementos para trabalhar ali, seja com o grupo, seja com a pessoa individualmente, entendeu? Deu para entender mais ou menos? Então tem uma mágica, mas não é o psicólogo que é o mágico, é o processo que traz coisas ali que parecem que são do nada, mas estavam lá, né? Por quê? Porque a gente tem algumas coisas, algumas características que são importantes da gente levar em consideração, né? Então, a gente tem uns processos que protegem a gente, a nossa mente, vamos dizer assim, né? Então, aquilo que é insuportável a gente tenta esquecer. Se a gente não consegue esquecer, a gente meio que deturpa, né? Então, e se a gente não consegue nem esquecer, nem deturpar, às vezes a gente meio que se convence de que aquilo ali é uma coisa preciosa e acaba que o problema vira uma joia da pessoa. Ela não sabe, mas às vezes ela tem um ganho, que a gente chama de ganho secundário, com aquilo que é muito difícil de fazer a pessoa abrir mão daquilo, né? No fundo a gente sabe assim, que todos os problemas, se fossem fáceis, as pessoas mesmo resolveriam, né? Então a gente tem que entender que para cada pessoa é igual aquela história assim, assombração sabe para quem aparece. Então cada um tem uma assombração que aparece para ele, né? Que é importante identificar e a pessoa dá essa concessão, dá essa autorização para poder mexer com essa história, para ela poder virar uma outra história, criar outras histórias paralelas. Às vezes a pessoa está insistindo num caminho só, você tem que tentar outros, né? Mas tudo com a autorização da pessoa. Aproveitando a deixa aqui, a questão de você ter escolhido a psicologia, o porquê de ter escolhido a psicologia, fazer psicologia, né? O porquê disso. E como é que é essa questão também, porque a psicologia você trabalha o ser humano como um todo, na mente da pessoa e a história da pessoa, né? Ou seja, muitas coisas que às vezes marcou a pessoa na infância, que acabam prejudicando a pessoa como adulto, né? Normalmente assim, traumas que a pessoa tem, né? E levam para o psicólogo muitos traumas, muitas coisas que marcaram como com criança, adolescente, né, e afetam um adulto. Como é que vocês também absorvem isso e conseguem separar também da vida pessoal suas, né? Então, Maxwell, muito boa a sua pergunta, né? Porque primeiro falar assim de como é que foi a escolha, né? Na verdade, não era uma coisa que eu ficava pensando, que eu queria, que era um ideal de infância ou de adolescência, não. Mesmo porque a psicologia não é na minha época, pelo menos, não era uma profissão tão comum assim, que a gente almejasse ser e tal. Mas assim, num certo momento em que eu trabalhava como desenhista, numa conversa informal com colegas, surgiu o assunto sobre fazer faculdade, e psicologia foi citada lá no meio da conversa. Eu fiquei ligado nisso, né? Prestei vestibular, passei, fiz a minha formação, né? Mas é muito importante essa segunda parte da pergunta que você fez também. Como que o psicólogo não se deixa influenciar pelos problemas que são levados até ele, né? Ele tem que cuidar de si. Ele tem que fazer o seu processo terapêutico ou seu processo analítico. Ele tem que saber discernir que as questões dele, por mais que possam parecer com as questões que as pessoas estão trazendo para ele, não são as mesmas, né? E também as soluções também não serão as mesmas, né? Então ele tem que saber distinguir o que é a pessoa dele e a pessoa que está ali buscando solucionar seus problemas. E não responder às questões profissionais de uma forma pessoal. É uma forma
dentro, como eu falei antes, né, assim, é dentro da lógica que está sendo apresentada pela pessoa, dentro dos elementos que a pessoa está trazendo, né? E isso, às vezes, algumas pessoas chegam até o consultório, né, ou até no posto de saúde, onde o psicólogo trabalha, e esperam que ele dê a solução para aquele problema. Não existe isso. Se ele fizer isso, está errado. Porque ele não está ali como um mestre, ele não está ali como um professor, ele não está ali como uma pessoa mais experiente. Como pessoa, ele pode ser um mestre, pode ser um professor, pode ser uma pessoa mais experiente, pode ser até uma pessoa sábia, mas ele não vai ser a pessoa ali diante do cliente ou da pessoa que está fazendo terapia. Por quê? Porque aí ele vai solapar, ele vai colocar por sobre a história da pessoa, a pessoa dele, fulano de tal, psicólogo. Né? Então, ele tem que cuidar disso no processo terapêutico, discernir os seus problemas, lidar com eles lá na terapia e não levar isso para o setting onde acontece a terapia da pessoa que está procurando. Bom, Ramon, você falou uma coisa muito importante, né? Que nem todo mundo quer mudar, né? Aliás, quase ninguém quer mudar, né? É muito difícil haver alguém que queira abrir mão das suas convicções, seja elas quais forem, né? Isso seria semelhante como uma comparação, não sei se é devida, como que se um paraplégico tivesse condições de voltar a andar e ele se pegasse a sua situação de dificuldade para ter ali os seus benefícios, então, de fato, a pessoa pode ter seus problemas, está sofrendo com aquilo, isso acontece, né, pessoal? Estou com problema, mas ele é meu, ninguém tira e, de alguma forma, se eu ficar sem esse problema, eu não vou conseguir mais viver. Deu para entender a pergunta? Isso acontece? Assim, não focando na questão assim, da pessoa que tem uma deficiência, né? Mas assim, todos nós temos limitações, né? Eu gostaria de voar, mas não consigo. Né? Gostaria de mergulhar fundo ali, não consigo. O corpo humano tem limitações, né? E existem limitações que são limitações do próprio campo vivencial da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa não se sente bem em certos ambientes, né? Às vezes, a pessoa não se dá bem com uma certa atuação profissional que ela escolheu, às vezes só descobre isso depois de ter formado, depois de ter começado a trabalhar, né? Todos os limites nossos, eles só nos chegam pelas representações que a gente tem delas. Né? Então, assim, o que a gente pensa sobre as coisas é tão importante quanto o que as coisas são. Então, assim, o que eu penso sobre minha perna é tão importante quanto a minha perna. Né? Porque isso vai traduzir o que eu espero do meu corpo, o que eu espero da minha vida, da minha experiência, do meu salário, da minha família, etc. E isso é importante de mencionar para você não deturpar aquilo que você pensa e a própria coisa. Né? Você não deturpar a coisa com aquilo que você pensa dela. Né? Isso é muito importante nas relações, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa ela imagina que o outro, numa situação de enamoramento, de paixão, né? A pessoa idealiza a outra pessoa, alguma coisa que, se perguntar para a pessoa, ela fala, não, isso não. Não, fulano é maravilhosa ou maravilhoso, a pessoa não erra, a pessoa é totalmente demais. Eu queria perguntar, por que isso, gente? Né? Eu sou uma pessoa normal, eu tenho direito de errar também, né? Ou o contrário, né? Só ver defeitos, né? E a pessoa tem qualidades, todo mundo tem qualidades, né? Da mesma forma, né? As nossas limitações, elas não são tudo que o corpo tem. O corpo tem possibilidades também, né? A minha formação profissional que eu fiz e depois eu descobri que não era tanto assim que eu queria, mas ainda assim tem coisas que você pode fazer ali com essa formação profissional. Você pode, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que frustrou com o fato de ter formado para uma coisa, mas aí descobriu que quer outra. Ela pode usar daquela formação para obter recursos para fazer a próxima formação. Né? Então,
o que às vezes agarra, né, em relação assim que eu estava falando sobre as pessoas não querem mudar, é porque assim a gente tem a imagem da gente é uma imagem que protege a gente de ser outras coisas que não a gente. Ou seja, tipo assim, eu sou o Ramon, tenho 57 anos, né? O meu lugar de fala, eu sou um homem branco, né? De classe trabalhadora, né? Eu fiz um curso de psicologia, eu moro no bairro da Boa Vista, aqui em Nova Lima, né? E tal. Então, são coisas assim que se eu não tiver um forte motivo, eu não quero mudar, não. Eu quero isso para mim, né? Mas tem algumas situações em que tem que ser feitos alguns ajustes e que a pessoa tem que perceber alguma mudança que ela vai fazer em alguma coisa para poder obter outras coisas, para poder obter mudanças do tipo... algumas pessoas têm um jeito que elas se vangloriam do jeito que têm. Né? Então, tipo assim, eu sou assim mesmo, eu sou bagunçado, eu sou pros cocos, e que não sei o quê. Se ela chega num problema que esse ser dela contrasta com o que ela quer obter com alguma coisa, na convivência com uma pessoa, por exemplo, até num cargo profissional que ela exerce, né? Ela vai ter que rever isso. E às vezes ela não quer abrir mão. Não quer sair da zona de conforto, né? Não é que, assim, que a pessoa tem que mudar totalmente, mas ela tem que compreender que tem que fazer gradações. A pessoa pode continuar achando que ela é bagunçada, Ela tem que adaptar, né? Fazer adaptação. mas que ela não vai poder ser bagunçada, por exemplo, sendo secretária ou secretário, né, de um gerente de uma empresa, porque vai ser a pessoa que tem que ter organização para marcar os compromissos, para fazer o link com quem está precisando falar com a empresa, para dar informações para uma empresa que está prestando serviço, para falar para o cliente preço de coisa, de serviço e tal. Então não dá para ser uma pessoa bagunçada. Pode ser, saiu dali, né, ela pode ser a pessoa bagunçada que ela quer ser. Então, assim, tem um núcleo central que é o eu, né, a identidade da gente, né, que a gente realmente não quer abrir mão. Mas tem outras coisas que a gente poderia abrir mão e às vezes se agarra demais, né, e que não vê o benefício de buscar uma outra forma de ser, né, de buscar outras formas de lidar com as coisas. Né? Às vezes uma ideia muito fixa, né, sobre algum assunto, né, tipo assim, assim, ó, isso eu não faço. Você vê isso muito em situações de saúde, por exemplo, né? Homens de meia idade que tem que fazer exame de próstata, por exemplo. Isso eu não faço. O eu aí é o pior inimigo dele, porque o eu não faz. Fica com preconceito por causa de crenças, por causa de às vezes até de coisas assim, de crendices, né? Sobre a própria masculinidade, sobre o que as pessoas vão achar dele e tal. E assim, sabe-se lá se alguém está querendo saber disso? Né? E ele tem que saber da saúde dele. Né? Então, às vezes, a pessoa entra numa situação de doença sem precisar. Né? Aí, assim, nesse sentido, assim, o eu precisa dar uma corrigida aí, né? Assim, eu não faço isso, então o eu tem que mudar, porque é importante para a saúde, né? Então vai chegar a ponto de estar muito doente para ter um outro tipo de medida de saúde que às vezes não vai resolver o problema até, já vai ser tarde demais, né? Então, nesse sentido, a gente tem um certo apego a crenças, a modos de ser, que às vezes atrapalham a gente. Então é importante fazer isso, por isso que o psicólogo precisa de que a pessoa autorize ele. Porque se a pessoa ficar lá, ó, igual um cabo de guerra, segurando para não acontecer, não rola nada. Tem que ter um mínimo de concessão. Deu para ter uma ideia mais ou menos? Muito bom, muito bom. Posso fazer uma pergunta? Claro. Bom, no campo de relacionamentos, né, sejam amorosos, sejam de amizade, de família, né, todos temos, né, as pessoas que temos, todos temos as pessoas cujo somos afins, né, temos afinidade, e outras onde temos dificuldade de relacionamento. A psicologia ajuda nisso. Pô, tem uma pessoa, suponhamos uma situação hipotética,
tem uma pessoa que eu tenho dificuldade e eu gostaria, né, eu por própria vontade, eu gostaria de entender isso, por que tem essa dificuldade, né, se não tiver um motivo óbvio, né? E a psicologia pode ajudar nisso? Isso é algo que passa pela psicologia? Com certeza, né? Às vezes as pessoas, assim, o principal é a pessoa querer. Se ela quer ali, então já tem assim meio caminho andado, né? Então, se ela quer, ela pode ali com a ajuda do psicólogo rastrear as situações que deram um nó ali na relação com a outra pessoa, né? E rastrear principalmente aquilo que é da alçada dela. Porque se for alguma coisa da outra pessoa que ela possa interferir, beleza. Agora, se for uma coisa da outra pessoa, né, que ela não tenha como interferir, aí ela vai ter que, vamos dizer assim, trazer para si uma certa convicção, ou vai resolver para si que aquilo que ela queria não vai se dar, né? Não tem aquela história assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, tem que ter um campo ali de influência entre as duas pessoas. Se a outra pessoa não quiser, aí paciência, não adianta, né? Mas consegue sim, a pessoa consegue buscar em situações que passaram, em coisas que às vezes ela se manifestou, que podem ter soado mal para a pessoa, né? Em coisas que a pessoa falou e que ela interpretou de uma maneira que ela poderia reinterpretar, né? Então, eu já vi um psicanalista falando sobre a psicanálise, mas isso também se aplica a outras psicologias, né? A psicanálise não é uma psicologia, é um campo, um construto teórico assim, bem à parte mesmo, não seguir o caminho da ciência, não, mas seguir um caminho da metodologia própria. Mas tem algumas coisas comuns que acontecem em outras terapias, assim, que muda o passado, por incrível que pareça, porque aí você, de hoje, do ponto de vista de hoje, você consegue vasculhar as situações que já se passaram e entender de uma maneira diferente, de uma maneira que você não tinha elementos naquela época, mas agora você está tendo, tem uma pessoa ali te ajudando, né? Você já viveu outras situações e tal, então você pode lidar melhor com aquela situação que se passou e até entender que aquilo não foi bem assim que aconteceu, né? A pessoa, às vezes, constrói essas verdades para si, né? E para ela desmontar, ela pode revisitar isso, né, simbolicamente. O pessoal fala muito assim, você trabalha com regressão, né? Toda terapia é regressiva, porque ela vai revisitar situações que já se passaram com a pessoa. E quantas vezes for necessário. Às vezes, numa terapia, uma pessoa trata de um assunto lá de quando ela tinha 6 anos de idade, a terapia toda. Porque é super interpretável, né? Tem sentidos múltiplos, né? Então, existe essa chance de voltar às situações com um novo olhar, com um olhar que pode ter uma interferência de alguém que está ali para pôr lenha na fogueira do processo, né? Pôr fogo debaixo da panela ali para ferver, para poder dar um caldo bom, né? Desse processo de buscar ali as situações que passaram e resolver hoje, né? E às vezes nem precisa ser um processo assim. Gente, tem uma coisa muito bonita que a gente observa, que é assim, as melhores situações de terapia são as mais discretas na resolução. Não precisa, porque a gente vê muito filme americano, né? Filme americano tem umas coisas assim, de psicólogo tem uma atuação super espetacular, e que não sei o quê, parará, aí faz assim, a pessoa que está em terapia e tal, depois vai e dá um abraço na outra pessoa que não se dava bem. Não, às vezes vai funcionar, a pessoa começa a cumprimentar, oi, bom dia, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Passei na rua, comprei um negócio para você. Então, as melhores soluções que eu vejo são as mais discretas. Não precisa ser nada espetacular, não. E, aliás, a discrição
é mais palatável. Assim, a pessoa ela vai fazendo isso insidiosamente, gradativamente, né? E com o tamanho da perna dela, né? E uma outra coisa também, experiência assim, de atender muito tempo. Pode falar um pouquinho da minha experiência aqui em Nova Lima? Então, assim, tem quase 30 anos de prefeitura, né? Comecei atendendo criança no CPP, depois fui para a Policlínica atender lá. Não tinha uma saúde mental consolidada, não tinha um departamento de saúde mental, então a gente atendia as demandas das pessoas que procuravam psicólogo lá na Policlínica. Depois ajudei, fazendo parte da equipe, a formular o projeto para o CAPS 2, né? Ajudei trabalhando no próprio CAPS, no ambulatório de saúde mental, depois quando ele se consolidou, aí depois quando começou a ter psicólogo nas UBSs, né, nos postos de saúde e tal. Nesse tempo, eu atendi muita gente. Até o meu apelido artístico é Doctor, porque o povo costumou me chamar de doutor. Às vezes porque esqueci o nome, às vezes por respeito. Por um certo tempo, eu até falei, não, é doutor não, é Ramon. Então, entendi que não era sempre colocando num lugar superior. Era uma forma até afetiva de tratar, né, do tratamento diário, né? Ou era doutor ou era professor. Então eu escolhi o Dr. E o Ray é de Ramon, né? Dr. Ray, porque os colegas falavam, oh, Ray, não sei o que, Raymond, não sei o que. Aí ficou o Dr. Ray como nome artístico. Mas nesse tempo atendi muita gente, muita gente. E muita gente chega hoje e fala, oh, doutor, você lembra de mim? Aí eu assim, olha, se você me der alguns elementos para lembrar, eu lembro mesmo. Se a pessoa der alguns elementos, né, que a situação permita dar. Eu era pessoa lá do tal bairro e tal, te procurei, eu tinha tantos anos e tal, estava com um problema que era mais ou menos isso. Aí você toma um certo cuidado para a pessoa não se expor também, né? E aí ela fala assim, olha, nesse tempo aí foi muito importante porque as nossas conversas lá me ajudaram muito e tal. Aí você vai lembrar, às vezes a pessoa foi 2, 3, 4 sessões. Então não precisa ser um processo longo, né? E às vezes não era a pessoa que tinha aquele problema que você tem que levar para supervisão, que você tem que buscar um colega experiente para discutir o caso com ele, em benefício da pessoa, né? Não é aquele que você vai comprar um livro para ver se tem ali uma coisa que te traga um elemento para lidar com o problema, né? Às vezes era um problema que era importante para a pessoa e que você teve ali escutando e fez alguma intervenção e tal, mas isso soou discreto, né? E às vezes os casos assim que mais mobilizam a gente depois não criam uma relação tão, vamos dizer assim, tão de uma sensação da pessoa de resolução daquela situação quanto aquela outra situação que foi discreta, né? Então, às vezes, você peleja junto com a pessoa e tal, com, né, problemas que são inerentes ali ao caso e tal, você dedica muito, mas não resulta numa sensação da pessoa que pode dizer assim, eu tinha um problema, resolvi, hoje eu tenho outros, mas aí hoje, né, já resolvo de outras formas e tal, né? Então é muito interessante isso. Bom, na questão do Ramon, né, psicólogo, eu tenho umas 2 perguntas. Tá? Não sei se é uma pergunta assim plausível, mas estamos aqui, né? Eu queria saber como, né? Lógico, uma pergunta muito abrangente. Como que um psicólogo pode ajudar uma pessoa que foi vítima de uma violência, seja ela moral, sexual, física, principalmente sexual, né? Acho que eu tenho mais curiosidade, chega às vezes, né, uma criança, um adolescente, que às vezes foi abusado, e como é a atuação desse profissional da psicologia e, né, mais uma pergunta, como seria a atuação do psicólogo nas escolas públicas? Depois dessas perguntas, iremos para conversar com o Dr. Ray.
Ok? Bom, as situações de violência, elas têm uma especial atenção nesse sentido, porque elas podem trazer consequências do ponto de vista a partir daquela violência ocorrida, seja uma situação de longa data, seja uma violência que aconteceu ali circunstancialmente, né? Pode criar barreiras para a pessoa desenvolver, continuar a tocar a vida, ou até ela lidar com aquela situação de violência de modo a buscar resolvê-la e não ser mais vítima dessa violência, né? Uma primeira coisa é contextualizar isso. Às vezes as pessoas sentem culpa pela violência. Isso é muito comum em criança e mulher, né? Sentem culpa por viverem aquela violência, né? Acham que elas fizeram alguma coisa de errado, ou acham que está destinado a elas serem assim, né? Ou que elas não merecem que a vida seja sem violência para elas, né? Então é importante contextualizar que a violência é um fenômeno que infelizmente faz parte, né, do ser humano, da civilização. É um lado assim, ruim da história da civilização, da história da humanidade, né? É necessário combater a violência de todas as formas, com educação, com apoio, com políticas de reparação, né? Com atenção dos órgãos públicos, né? E que, historicamente, tem muita coisa que justifica a violência, mas que não é justificável, né? Como, por exemplo, violência contra as crianças, por exemplo, pessoas que acham que educar é castigar fisicamente, né? Porque, na cabeça de quem faz isso, se não fizer isso, a criança vai se tornar uma pessoa meliante, uma pessoa ruim e tal, e ela está fazendo ali justamente o que ela não vai querer que a pessoa faça no futuro, né? Então, totalmente errado, né? Ou por uma questão de menos-valia nas relações, né? Menos-valia na relação da mulher com o homem achar que a mulher tem que se sujeitar ao que ele quer, porque ele é o marido, ou porque ele põe comida dentro de casa, ou porque tem que ser assim, ou porque alguém da religião dele falou que é assim, né? Então, contextualizar a violência e trazer elementos para a pessoa pensar que ela não precisa, e de jeito nenhum ela é culpada, né? E que é possível viver de uma outra forma, né? E também dando apoio às situações emocionais que vêm decorrendo da violência, né? As dificuldades que a pessoa tem de relacionar com outra pessoa, né? Dificuldade, às vezes, que o menino ou uma menina pode ter com uma figura de autoridade da qual ela foi vítima de violência, né? Seja autoridade familiar, seja autoridade escolar, seja autoridade de outro tipo, né? E assim por diante, né? É uma área em construção contínua, né? Tem resposta para todas as situações? Não tem, mas tem trabalho para todas as situações. Então, e tem se mostrado muito útil, né? Para que as pessoas possam resolver, né? E com a ajuda dos organismos de defesa dos direitos, né? Resolver essas situações que realmente, assim, são um lado muito ruim da civilização e da humanidade. Na escola, uma das coisas que o psicólogo pode ajudar é identificar esse tipo de situação, né? E pode ajudar também no processo educacional, né? Nos nós que acontecem às vezes na escola, por exemplo, assim, a relação entre alunos e professor, que começa a ter um certo estranhamento. O psicólogo pode ajudar o professor e pode ajudar os alunos a criar uma relação mais produtiva, né? Tem várias aplicações, depende do que apareça ali, né, para trabalhar, e depende também do planejamento da escola, né? Qual que é o planejamento da política de ensino daquele município, né? Então,
a presença do psicólogo, inclusive, hoje, ela é exigida legalmente, né? Então, tem aí que a exigência legal faz com que tenha psicólogo nas escolas para lidar com esses problemas e outras questões também. A gente pode falar que antes o QI ele era muito importante, né? O coeficiente, né, de inteligência. Hoje o QE, né, que é o coeficiente emocional, ele tá, se for, a gente pode colocar que ele está acima do QI, né? Por quê? Porque a emoção, você tem que ter o controle da emoção sobre tudo. Muitas das vezes não pode deixar a emoção sobressair sobre a razão, né? O QE tem que ser muito bem trabalhado. Você pode falar sobre isso para a gente também? A questão da emoção, o controle da emoção? Na verdade, não é um conceito com o qual eu esteja muito familiarizado, mas eu posso dizer o seguinte, que ao longo dos tempos, a educação e a própria psicologia empresarial, né, elas vêm sendo revistas, evoluindo e tal. Então, o conceito de QI sempre foi feito para classificar a inteligência das pessoas, né, e é importante levar em consideração que tudo o que a ciência traga, ou tudo que o profissional que utiliza a ciência traga, seja em benefício da pessoa. Então, se isso pode ajudar a pessoa, por exemplo, a se adaptar melhor numa situação, né, que seja utilizado, mas tem que ter esse cuidado, né, porque às vezes vira motivo de discriminação, e isso é inconcebível, não pode, né? Então tem vários conceitos hoje, você perceber na educação o quanto que evoluiu a questão da educação da criança com deficiência, por exemplo, né? Quer dizer, eu tenho 57 anos de idade. Quando eu era criança, eu lembro que os educadores tinham dificuldades. Tanto o conhecimento teórico e técnico foi evoluindo, quanto também as políticas inclusivas, as políticas educacionais, né? Foram caminhando ao encontro de ambiente, de técnica, de modo de lidar, de ensinar, que foram favoráveis, né, a atingir crianças que não se davam bem com os métodos tradicionais. Os métodos tradicionais, eles não são bons porque eles não têm alcance, às vezes, com algumas crianças. Não, eles são bons, mas eles também precisam se adaptar e se renovar, né? A sociedade não evolui, né? O mundo não vai evoluindo, vai mudando. Então, o que se pensa do mundo, a ideia que se faz do funcionamento das coisas, ou seja, a ciência tem que ir mudando também, né? Então, a gente pode dizer que o compromisso hoje é bem maior, né? Porque antes tinha assim, nomes horríveis que as pessoas falavam e usavam isso assim, de coração, não era que a pessoa queria ofender, né? Mas usava o termo aleijado, né? Retardado. Felizmente, olha só a evolução desses termos. Hoje, né? Você pode falar pessoa com deficiência. Então é a pessoa. A pessoa tem uma deficiência, né? Não coincide a deficiência com a pessoa, né? E antes os termos que eram achados ou que eram formulados para descrever, né, as pessoas que tinham uma característica diferente, uma característica funcional ou anatômica, né, diferente das outras, eram termos que acabavam virando termos pejorativos, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. A questão do QI é uma dessas questões, né? E tem parâmetros novos para lidar com o objetivo de incluir as pessoas, né? Porque infelizmente, os métodos já foram usados até para excluir, né? Assim, aqui não é lugar não, o lugar de todas as pessoas é aqui. Então, o lugar é que tem que mudar, não é a pessoa que tem que mudar e ir para outro lugar. Não sei se eu consegui responder. Muito bacana aí, né, o que você falou, né? O lugar que tem que mudar e não as pessoas. Muitas vezes são aqueles que se consideram normais,
que precisam rever esses conceitos e entender que não existem pessoas normais, né? Existem umas mais loucas, outras menos loucas, mas no fim todos somos um pouco loucos, né? Bom, vou quebrar um pouco o protocolo, né? Dizer da satisfação, né? Do quanto tem sido, olhar, o quanto está sendo enriquecedor, né, Maxwell? Né, você que está em casa aí, né, que possa compartilhar, que possa curtir, né, possa falar com seus amigos dessa entrevista do movimento, que vai certamente contribuir muito para o nosso aprendizado. Bom, já falamos aqui do Ramon, psicólogo, né, agora vamos aqui chamar para o nosso palco, para o nossa cadeira, né? O Dr. Ray, o cara que é músico, né? O cara que é compositor, instrumentista e que faz um trabalho maravilhoso, né?